E aí pessoal, beleza? Então começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje vou começar a primeira aula aí para pessoal que está estudando em gastroenterologia, né? Então vamos falar sobre gastroenterologia. Na primeira aula, o assunto abordado vai ser... Então vou escrevendo aqui para vocês, não liguem a letra, né? Que a letra de médico é toda igual, né? É feia. Então, o primeiro assunto abordado aí pra gente vai ser sobre dor abdominal. Então, basicamente, a gente vai falar assim, o que avaliar numa dor abdominal, um paciente que chega no consultório médico, né? Então, no consultório, como que vai ser aí o protocolo, o que você vai pedir de exames, quais doenças deve investigar. Então, essa aula é basicamente aí mais para estudantes de medicina ou pessoal que está iniciando a carreira aí de gastro, né? Fica um pouco perdido sobre o que investigar, sobre quais exames pedir, enfim. E também a gastroenterologia está presente até no em qualquer meio médico, no clínico geral, por exemplo, né? A todo tempo está chegando paciente aí de gastro, com dor abdominal, com gastrite, enfim, diversas outras doenças do ramo da gastroenterologia e do aparelho digestivo, né? Então, vamos abordar sobre a dor abdominal, como investigar, quais exames pedir, né? Quais doenças pensar, enfim, basicamente o raciocínio do médico, né? Que deve ter a respeito da dor abdominal. Então, vamos lá. Primeiramente, a gente tem que caracterizar essa dor abdominal, né? A dor abdominal tem diversas doenças que causam dor abdominal, certo? Então, primeiro, para saber as causas, a gente tem que saber as características primeiramente dessa dor abdominal. Então, primeiro, a gente tem que saber a característica dessa dor. Então, quais as características? Então, não liga a letra aí, pessoal. A letra é bem feia. Mas para ficar didático aí para vocês e ficar mais legal. Então, as características dessa dor. Primeiramente, como que é essa dor? É uma pontada, aperto, cólica, queimação, né? Então, tem que perguntar as características dessa dor abdominal. A duração dessa dor abdominal, ela é intermitente, ela vai e volta, ou ela é uma dor contínua, né? O tempo, né, dessa dor abdominal. Faz um dia, faz 7 dias, faz um mês, 2 meses, 3 meses, né? Porque a dor abdominal, por exemplo, pensando aí no conjunto de sintomas de investigação de uma diarreia, né? Que tem dor abdominal junto, a dor abdominal influencia, né? Em saber qual doença que vai ser, né? Para descobrir a causa. Se é uma dor abdominal mais recente, uma semana de duração e melhora, a gente tem que pensar em quadros mais agudos, como uma gastroenterite. Se for quadros mais crônicos, a gente tem que pensar em outras doenças que causam dores abdominais mais crônicas, né? Seja intolerâncias alimentares, seja intestino irritável, seja doenças inflamatórias intestinais, enfim. Então, a característica da dor é fundamental para descobrir qual o diagnóstico, quais as possíveis causas, né? E diagnósticos diferenciais. Então, características é fundamental, né? Então, a gente vai perguntar o tempo, né? De duração dessa dor, o local de duração dessa dor. Então, tudo isso é importante, né? Então, o local da dor principalmente, né? O tempo de duração, certo? Dessa dor. Que mais? Se ela é intermitente, se ela é contínua, né? Que nem eu falei. Se ela tem irradiação da dor, né? A intensidade da dor de 0 a 10. Se é uma dor muito forte, se é uma dor fraca. A relação dessa dor com a alimentação, se é uma dor que vem após a alimentação, quanto tempo depois de se alimentar que ela vem, né? Então, relacionar essa dor à alimentação também é fundamental. Se essa dor melhora após a evacuação ou não, né? Isso é uma característica aí do intestino irritável. A dor relacionada à defecação, né? À evacuação. Então, isso é fundamental. Então, é isso. Ó. Então, o tempo
né? Que nem eu falei, o tempo e duração, o local da dor, né? Tudo isso é característica. Se é uma dor contínua ou não, o local que dói, a irradiação da dor, né? O local de início da dor, se ela tem radiação depois, tudo isso é fundamental. O que mais, pessoal? Então, além disso, deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil para a gente. Então, o que mais? Além das características dessa dor abdominal que a gente tem que investigar. Então, pela dor, pelo local da dor, pelo tempo de duração, a gente vai saber se é uma dor mais crônica ou uma dor abdominal mais aguda, certo? E aí tem que relacionar com outras características, né, da dor. Então, por exemplo, vamos lá. Quais outros sintomas associados, né? Então, vamos pôr aqui, ó. Características, já falamos, vamos falar sobre sintomas associados. Sintomas associados à dor abdominal, né? Então, sintomas associados. Por exemplo, se tem febre, né? Se tiver febre, a gente tem que pensar num quadro mais infeccioso, por exemplo. O que causa febre, né? Por exemplo, uma gastroenterite ou uma doença inflamatória intestinal, que é uma doença inflamatória, enfim. Tem que pensar em doenças inflamatórias e infecciosas, né? Por exemplo, a gastroenterite pode ser viral, pode ser bacteriana, pode ser parasitária, pode ser por qualquer tipo de micro-organismo, certo? E aí o tempo de duração dessa dor abdominal e desses sintomas vai interferir, certo? Uma verminose, né, por exemplo, pode causar dor abdominal intermitente, uma dor abdominal, febre, diarreia, que dure uma semana. Pensar mais uma gastroenterocolite aguda, né? Enfim, o que mais sintomas associados importantes aí pra gente perguntar? Se tem febre, se tem distensão abdominal, né? A distensão abdominal é um sintoma muito comum, que a gente pode pensar outras doenças aí associadas, como doenças inflamatórias, intestinais, intestino irritável, intolerâncias alimentares, enfim. O que mais? Febre, distensão, diarreia, né? Ou, enfim, hábito intestinal. Se tem diarreia ou constipação, vou pôr aqui barra constipação, né? O que mais? Deixa eu pôr isso daqui pra cima. Então, diarreia ou constipação, enfim, mudança do hábito intestinal, distensão abdominal, febre. O que mais que a gente pode perguntar além da dor abdominal? Se tem essa relação da evacuação que eu falei, se melhora ou piora com a evacuação, certo? Então, isso tudo vai ajudar a gente a pensar melhor a respeito da doença. Então, pessoal, esse tema tem muito o que falar, né? Se a gente for relacionar a diarreia, tem muitas outras coisas para falar. Enfim, deixa eu apagar aqui. Então, é um assunto aí muito abordado, né? Apaguei a dor abdominal aqui, mas deixa eu deixar só isso aqui, na verdade. E aí, vamos começar a falar, segundo o local da dor, quais doenças a gente deve pensar, né, para investigar, e aí, para essa doença, quais exames pedir, pensando em cada doença. Então, para dor abdominal é basicamente isso, a gente tem que perguntar as características da dor e sintomas associados, para a gente começar a investigação. Então, vamos lá. O que a gente pode começar aí a pensar segundo a dor? Vou colocar uma mais fina aqui. Então, por exemplo, se for uma dor em epigástrio, né, no meio ali no local ali da dor, como se fosse no estômago, né, na região superior do abdômen. Então, o que a gente pensaria em dores no epigástrio? Então, doenças que podem causar dor no epigástrio. Então, principalmente gastrite, né? Então, a gastrite, ou melhor, a gente tem que pensar no conjunto de sintomas da gastrite, que é a dispepsia, que é basicamente dor e empachamento,
né? Esses são sintomas dispépticos. E aí a dor no epigastro, a gente tem que perguntar se é uma dor pontada, enfim, as características da dor, igual eu falei. Pontada é queimação, né? Queimação a gente pensa mais em gastrite, né? Empachamento a gente pode pensar mais em gastrite, né? Ou intolerâncias alimentares, dispepsia, seja ela funcional ou não, né? Enfim, o que mais dores no epigastro que a gente tem que pensar? Sempre descartar, dependendo do quadro aí, se tiver icterícia, alguma coisa junto, em pancreatite, né? O que mais? Além de dispepsia, gastrite, pancreatite, úlcera, né? Úlcera péptica também pode dar dor no epigastro, certo? E isso da parte gastrointestinal. Se for um paciente mais idoso com dor epigastro, sempre descartar também aí cardiopatias, né? Se for algo mais agudo e dependendo da característica da dor. Então, por exemplo, um IAM aí de parede inferior, né? IAM de parede inferior pode causar uma dor em epigastro. Então, ficar atento em pacientes idosos com dores agudas abdominais em epigastro, certo? Aqui também é ruim de pegar. Então é isso, pessoal. Epigastro, a gente tem que pensar basicamente isso. Vou fazer mais breve aí, tá? Os diagnósticos diferenciais, porque senão a aula fica muito longa. É algo mais prático para vocês aí do que pensar ali durante a consulta, mais ambulatorial, certo? Consulta de consultório e não de pronto atendimento. Então, epigastro é isso. Agora vamos falar em dores no hipocôndrio direito. O que pensar em dores no hipocôndrio direito? Temos que pensar principalmente em colecistopatia, que envolve todas as doenças de vesícula, né? Então, colelitise, coledocolitise, né? Que mais? Colecistite. Então, colecistite é a inflamação da vesícula, né? Pela pedra. Colelitise é a presença da pedra sem inflamação. Coledocolitise é a pedra no canal. Que mais? As hepatites, né? Então, as hepatites, seja elas virais ou não, né? Lembrando aí, as hepatites virais tem de A a E, né? A hepatite A e a hepatite E e a D, né? São muito relacionadas aí a contaminação oro-fecal, fecal-oral, enfim. Hepatites que são transmissíveis por sanguíneo, né? Que a gente fala. Hepatite B e C, basicamente. Enfim, hepatites alcoólicas também, né? Tem diversos outros tipos de hepatites. O que mais? Se for uma esteatose importante, também pode dar desconforto. Não uma dor, né? Mas um desconforto em hipocôndrio direito. Além da distensão abdominal que eu mencionei. Então, essas são algumas doenças que podem causar dor em hipocôndrio direito. Além de doenças intestinais também, né? Lembrando que o intestino passa ali próximo. Então, já peguei paciente, por exemplo, que tinha basicamente intolerância alimentar, né? A intolerância à lactose. Vou pôr aqui intolerância à lactose, mas pode ser qualquer intolerância alimentar, né? Que causa irritação intestinal, inflamação, como a intolerância à lactose, que é muito prevalente, né? 70% das pessoas desenvolvem intolerância à lactose em qualquer idade. Então, também é uma causa de dor em hipocôndrio direito ou em qualquer outra região do abdômen, né? Pode dar uma dor abdominal difusa pela irritação que a lactose vai causar nesse intolerante, que não consegue aí digerir a lactose, né? Essa lactose gera gases, sofre o processo de fermentação das bactérias da microbiota intestinal, causando ali uma inflamação, como se fosse uma virose transitória, e aí causando essa dor abdominal em qualquer local, certo? Então, dei algumas ideias aí, certo? De dor em hipocôndrio direito. Não basicamente em hipocôndrio direito, é mais em flanco direito, mas a gente tem que descartar também outras doenças que não é do ramo da gastro, que é as nefropatias, né? Certo? Então, coloquei algumas causas de dor em hipocôndrio direito, certo? Vamos para outro local de dor agora.
Então, falando hipocôndrio direito, epigástrio, né? E hipocôndrio quer dizer esquerdo. O que a gente deve pensar? Dores em hipocôndrio esquerdo é mais difícil, né? Não é tão comum. Vocês vão ver que não é frequente chegar um paciente com dor em hipocôndrio esquerdo. Sempre chega, mas não é tão frequente quanto nessas outras regiões que eu falei. Então, dor em hipocôndrio esquerdo, basicamente eu penso ali em órgãos que ficam ali. Então, doenças de baço. Baço não costuma causar dor, lembrando, né? Mas enfim, a gente tem que pensar no órgão que está ali. Baço, nossa, tá difícil escrever aqui. Intestino, né? Intestino também passa por ali. Então, investigar as intolerâncias alimentares. Que mais? E às vezes alguma irradiação de dor. Às vezes pode ser uma doença de coluna, né? Alguma coisa assim. Então, outras dores não relacionadas ali à área de gastro, né? Pode ser uma radiação de dor ali das costelas, de arcos costais. Então, tem que examinar, palpar, ver se a dor vem das costelas ou se a dor realmente é abdominal, certo? E às vezes pode ser radiação de uma dor de estômago também, além da pancreatite, né? Então, pancreatite dá dor em faixa, né, no abdômen todo. Então, pancreatites, né, pancreatopatias, certo? Então é isso, tem que pensar basicamente nisso. Parte intestinal, seja intolerâncias alimentares ou colites, né, doenças inflamatórias. Baço, mas geralmente o baço não causa dor, a não ser que seja uma esplenomegalia muito volumosa e esteja comprimindo outros órgãos. Arcos costais, né, outras causas de dor abdominal ali, que acha que é abdominal, mas não é, né, uma causa não digestiva. E pancreatites, pancreatopatias, que pode causar dor em faixa no abdômen superior. Então é isso, pessoal, basicamente de hipocôndrio esquerdo. Agora vamos para outra região. Dores em flancos, né, vou pôr assim, dos dois lados. Então, flancos, como a gente sempre descarta as nefropatias, né? A primeira coisa que eu penso, pelo menos eu, é nefropatias. Então, lembrando, pessoal, isso aqui é mais ou menos um raciocínio aí para ajudar todo mundo, tá? Pra gente se ajudar também, né? Enfim, o que eu faço no dia a dia, basicamente, o que eu penso, né? Para ver se ajuda vocês aí a guiar melhor na conduta, né? E medidas a ser tomadas. Então, dores em flancos. Dores em flancos, basicamente, que nem eu falei, descartar as nefropatias. Então, nefropatias, descartar causas de rim, né, urológicas, dores em flancos, e pensar em intestino também, né? Intestino passa ali as colites, intolerâncias alimentares, que é muito comum, intestino irritável, né? Doenças funcionais também. Então, como o intestino irritável. Então, essa entra em todos, né? O intestino irritável, para qualquer local de dor, certo? O que mais que a gente pode pensar agora? Além dos flancos, a gente pode pensar em dores na região ali da baixo ventre, né? Falando assim, que é hipogastro, né? Essas regiões mais de baixo ventre. Ou fossa ilíaca também, né? Então vamos falar de fossa ilíaca primeiro. Fossa ilíaca direita, a principal, né? Óbvio, apendicite, né? E doenças de apêndice, né? Que mais? Doenças intestinais também, óbvio, né? Colites, enfim, inflamações ali, por exemplo, no seco, né? Ou ilho terminal pode dar dor, né? Uma ileite, por exemplo, ou também doenças que pode pegar o mesentério, certo? Essas doenças como paniculite, que pega a gordurinha que reveste os órgãos, né? Então, parte intestinal também, paniculite mesentérica, ileite, doenças de seco, apendicite, né? Tudo isso tem que pensar, as colites também. Que mais? Na fossa ilíaca direita, sempre descartar também
causas de rim, certo? O rim também pode dar isso, né? Aquela dor, por exemplo, não uma nefrolitise, mas uma ureterolitise. Então, vou pôr aqui uma ureterolitise, então, doenças de rim, né? Que tá a pedrinha descendo, então pode causar essa dor também. Então, rim, basicamente, né? Uma ureterolitise, uma pedra no ureter, pode causar dor que irradia para a fossa ilíaca direita e também região ali inguinal e ingno-escrotal, né? Enfim, que irradia ali para a parte genital. Então, fossa ilíaca direita é isso. E vamos lá agora para a fossa ilíaca esquerda. Fossa ilíaca esquerda a gente pensa também em algumas doenças comuns e específicas ali da região, que é basicamente a doença diverticular. Então, a doença diverticular é muito comum de dar a dor ali. Então, vou pôr aqui, DDC, doença diverticular dos cólons, que o local mais comum é em sigmoide, né? A maioria das pacientes com doença diverticular tem pelo menos divertículos em sigmoide, ou a maior parte dos divertículos em sigmoide. Doença diverticular, basicamente a definição é uma doença que pode acometer todos os cólons, né? Mais de um local do cólon. Então, seria, se fosse uma dor somente em fossa ilíaca esquerda e ele tivesse só divertículos no sigmoide, seria uma diverticulose, né? E não uma doença diverticular dos cólons, porque ele só tem em sigmoide. Então, aí a gente define como uma diverticulose de sigmoide, tá? E não doença diverticular dos cólons. Doença diverticular é quando tem mais de um local. Doença também aí as colites, né? As colites como a retocolite ulcerativa, principalmente, que acomete reto e cólon sigmoide, cólon esquerdo, né? Enfim, pode dar essa dor em fossa ilíaca esquerda também. Além de, que nem eu falei, o rim também ali, né? Ureterolitise do lado esquerdo. Então é isso, pessoal. E dor ali, mais em hipogastro, a gente pensa principalmente em doenças intestinais e bexiga, né? ITU, infecção de urina, enfim. Então, basicamente é isso, das dores abdominais. E aí, com base nisso, quais exames pedir, né? Vamos falar sobre os exames agora, resumidamente. Então, uma dor em epigastro, vamos voltar lá. Uma dor em epigastro, quais exames pedir? Então, a gente tem que saber a característica da dor, né? Ver se parece mais, por exemplo, sintoma de gastrite, tem radiação, mas pedir dependendo aí uma endoscopia, né? Pensando mais em dispepsia, se for uma dispepsia, um conjunto de sintomas dispépticos. Exames de sangue, seja lá hemograma, PCR, né? Então vou pôr aqui como LABS. Hemograma, PCR para ver infecções, enfim, né? Gastroenterites também, gastroenterocolites que podem também dar sintomas gástricos, certo? Exames dependendo de intolerância alimentar, como lactose, principalmente, né? Que é muito comum e pode dar sintomas dispépticos de empachamento, além da dor abdominal epigástrica, também cólica, né? E pancreatite, né? Então pedir enzimas pancreáticas como amilase, pelo menos, certo? Então basicamente é isso. E também ultrassom. Dor epigástrica, eu sempre peço endoscopia e ultrassom para descartar colecistopatias, doenças de vesícula, porque também pode dar epigastralgia, né? Dor somente em epigastro. Agora, vamos falar aí pensando em hipocôndrio direito. Pensando em hipocôndrio direito, a gente vai pedir basicamente ultrassom de abdômen, tá, pessoal? Para descartar pedra na vesícula e doenças de fígado, né? E vias biliares. Então, o principal é o ultrassom. Então, hipocôndrio direito, ultrassom e LABS, né? Laboratoriais, hemograma, PCR, TGO, TGP, fosfatase alcalina, gama-GT, né? Enzimas canaliculares para ver as vias biliares, transaminases para ver lesão hepática, né? E ultrassom para ver ali o fígado e vesícula, basicamente. Então, esse é o raciocínio inicial. E vamos lá para outra região.
Agora, se for uma dor em hipocôndrio esquerdo, hipocôndrio esquerdo, dependendo da característica da dor, se for uma queimação que irradia às vezes ali do epigastro, também posso pedir uma endoscopia, né? Descartar origem de dor de arcos costais, né? Que nem eu falei. Então, dependendo, encaminhar para o ortopedista, né? Para investigar se for uma dor mais de arco costal. Então, peço endoscopia e dependendo, aí dá pra gente pedir uma TC de abdômen, tá? Uma tomografia do abdômen para ver doenças intestinais, certo? E agora vamos pensar numa dor ali em flancos. Dor em flancos, a gente pede aqui em flancos, como pode ser causa de rim, a gente pede ultrassom também de abdômen, pode pedir exames laboratoriais também, hemograma, PCR, né? Enfim, exames mais para ver infecções, e pode pedir exames de intolerância também, intolerância alimentar, como lactose e glúten, né? Que podem dar dores abdominais. E também, pessoal, para basicamente quase todas essas dores abdominais, eu trato empiricamente parasitoses. Quem não gosta de tratar empírico, pode pedir o exame de 3 amostras, né? O exame de 3 amostras serve seria melhor, né? Para ver parasitoses. Porque uma amostra só não é o suficiente aqui no laboratório do Brasil, que não é muito bom. Então, em vez de coletar 3 dias consecutivos de exame de fezes, eu já passo empiricamente um exame, né? Um remédio, perdão. Albendazol, por exemplo, 5 dias, que cobre teníase, giardíase e estrongiloidíase, né? 1 dia cobre giardia, 3 dias tênia e 5 dias estrongiloide. Então, já passo 5 dias ou passo nitazoxanida, né? O famoso Anita, 3 dias de 12 em 12 horas, que também cobre bastante verme. Então, basicamente é isso. Para dor em flancos, né? E, dependendo, avaliar aí uma tomografia também, se pensar mais em alguma inflamação intestinal. E para dores em fossa ilíaca, né? Se for a fossa ilíaca esquerda, a gente pensa mais em doença diverticular e rim, que nem eu falei, dependendo, pedir uma tomografia ou, se não tiver sinais inflamatórios agudos, pedir uma colonoscopia, né, para ver divertículos e inflamações intestinais, como doenças inflamatórias intestinais, doença de Crohn e retocolite. E se for em fossa ilíaca, as duas aqui, tá, pessoal? Então, a esquerda que a gente está falando é doença diverticular, colites. Então, tomografia, se pensar numa diverticulite, né? Se for diverticulose, for mais um desconforto, colonoscopia. E hemograma, PCR, né? Exames laboratoriais infecciosos, para ver se tem sinal infeccioso. Então, por exemplo, pedir um hemograma PCR primeiro para ver se tem algo infeccioso. Dependendo, faz uma TC primeiro, para descartar a diverticulite, né? Porque diverticulite é uma contraindicação da colonoscopia, aumenta o risco de perfuração intestinal. Então, não deve fazer colonoscopia em paciente com diverticulite, né? Então, esse é um grande problema. Às vezes pode ser uma doença inflamatória, aí tem que fazer colono, né? Porém, é contraindicado fazer uma colono em quem tiver diverticulite. Então, tem que tomar bastante cuidado. E se pensar em doença inflamatória, faz a colono, né? O ideal é fazer primeiro a tomografia para descartar a diverticulite, né? Se for sinais de colite, de uma doença inflamatória, aí faz a colono depois, certo? Então, esse é o ideal, fazer primeiro a TC. E também a TC já vai ver nefropatias aí, como ureterolitise, beleza? E em fossa ilíaca direita a gente pensa mais em rim também,
e apêndice, né? Então, se for apêndice, que é uma doença de urgência, tem que fazer TC e depois cirurgia, né? Desculpa o regaço aí. E no rim a gente pensa mais em ultrassom mesmo, né? Exames de sangue, exame de urina, para ver ITU. Certo, pessoal? Então é isso, basicamente, o raciocínio aí de exames que a gente pede brevemente, né? Então eu vou fazer aulas separadas aí mais detalhadas. Espero que tenham gostado, se inscreva no canal e até a próxima aula. Um grande abraço.